Bom, boa tarde aqui. Quem está apresentando aqui é Monique, Gilvanilson e Alisson. Boa tarde, eu sou o professor Caio, né? Você já conhece. Hoje é aula de Química. A gente vai ver- estudar uma coisa chamada ácidos e bases na teoria de Arrhenius. E para quem vai assistir a gravação, né? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, postando ela no YouTube, e assim fica mais fácil vocês visualizar, porque lá é muito simples, só acessar o link e eu assistir mesmo na conversa do WhatsApp. Então, sempre sendo uma aula de mais ou menos uma hora. E queria lembrar vocês agora, logo no começo, que eu já botei uma atividade para vocês. Eu coloquei lá no grupo. Mais tarde, quando acabar essa aula e eu colocar a aula no YouTube, eu vou relembrar vocês da atividade. Gostaria que vocês me enviassem até segunda-feira. E vocês estão me escutando, não é isso? Vocês aí estão online? Deem um ok aí. Dá pra escutar. Pronto, obrigado. Pronto. Não esqueçam da atividade e a gente vai iniciar o assunto, né, para a gente não perder tempo, porque eu já comecei a gravar, se eu for baixar, ela vai estar uma aula muito grande. Vocês têm alguma pergunta antes da gente iniciar a aula de hoje? Se vocês tiverem, comecem a falar logo agora, antes que eu inicie. Não, tela não. Tem pergunta não. Está sem. Sobre as aulas presenciais, eu não sei se eu já falei, acho que esse ano a gente provavelmente não vamos ter uma aula presencial no ensino híbrido lá na escola, por enquanto vai ser só online, porque eu só posso dar aula e entrar em sala de aula depois de 29 dias da segunda dose. Tomei a segunda dose essa semana, agora é só 29 dias. E como a gente entra de férias, quer dizer, as aulas acabam dia 21, o dia 21, então a gente não vai ter aula presencial, só ano que vem. Como vocês estão no primeiro ano, a gente ainda vai se ver muito presencial, mas acho uma pena para os alunos do terceiro ano. Vou apresentar aqui os slides para vocês da aula de hoje. Como eu falei, a aula de hoje a gente vai ver o que são ácidos e o que são bases, segundo um cientista chamado Arrhenius. E para iniciar, né, aqui nessa tela inicial, eu coloquei algumas coisas que são relacionadas ao tema, né? Como aqui eu coloquei umas frutas, uma laranja, limão, que são frutas cítricas. Eles são considerados ácidas porque eles apresentam um composto chamado ácido ascórbico, e mais conhecido como vitamina C. E essa vitamina C ela é considerada um ácido, e eu coloquei aqui para simbolizar, já que o tema é ácidos e bases. Aqui, desse outro lado aqui, eu já coloquei um pouco diferente, são uma base, né? Normalmente são bases que a gente compra no mercado para limpar a nossa casa, desinfectar. Isso aqui são coisas que a gente chama de substâncias básicas. Aqui um cientista, só para animação. Então, para iniciar, a gente vai conhecer quem foi esse cara que a gente chama de Arrhenius, né? Ele nasceu na Suécia em 1859 e em 1876 ingressou na Universidade de Uppsala, onde se tornou doutor em 1884. A partir de 1891, tornou-se professor da Universidade de Estocolmo. Já em 1884, propôs sua célebre teoria da dissociação iônica. E é isso que a gente vai começar a aula e começar esse assunto, para a gente saber o que é essa dissociação eletrônica que esse cara chamado Arrhenius propôs, né? Como já o próprio nome já está dizendo, eletrônica vem de eletricidade, né? E logo vem de elétron. E o que foi que esse cara fez? Para quem aí está presente e para quem vai assistir, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó, que esse aqui é uma foto do experimento que ele fez. Existem dois tipos de substâncias que a gente pode classificar em não eletrólico e eletrólico. Os não eletrólicos, quando você coloca
em água, eles não faz a famosa dissociação. Aqui eu coloquei o exemplo do açúcar, na verdade é a sacarose, a glicose, eu coloquei aqui a substância da glicose, não da sacarose, e aqui é a C6H12, ou seja, assim que a gente demonstra a sua forma molecular da glicose, mas a glicose, a gente pode dar um exemplo, que é o açúcar comum que a gente utiliza, né, para adoçar o nosso café, para fazer nosso suco, e ele pegou um recipiente e colocou uma substância, né, como o açúcar. E ele fez um sistemazinho aqui, ó, pegou uma bateria, um fio de cobre, colocou ligado a essa água e outro fio de cobre também na bateria, no outro polo. Ele fez com que esse fio passasse por um bocal com uma lâmpada e depois mergulhou na água. E ao colocar essa substância, o açúcar, ele percebeu que não acontecia nada. A luz continuava apagada. Então, substâncias como o açúcar, que tem essa característica de não dissociar, a gente chama de não eletrólito. E outras substâncias como o NaCl, que é o cloreto de sódio, que a gente conhece como o sal de cozinha que a gente utiliza para salgar nosso almoço, aquele salzinho ali, aquele pozinho, é o famoso cloreto de sódio, que a gente pode substituir pela fórmula NaCl. Então, ele pegou o mesmo sistemazinho de novo, de uma bateria, um fio de cobre ligado a um pack com água e outro fio no outro polo que passava pela lâmpada e de novo na água. Só que dessa vez ele não colocou o açúcar, dessa vez ele colocou o sal. E ele percebeu uma coisa interessante, que a lâmpada acendia. E ele viu que logo se a lâmpada acende, ali naquele local, naquela água, tem trânsito de elétrons para a luz poder acender. E essa foi a primeira coisa que ele viu, né, visualmente. E depois, logo depois, tirando as conclusões desse efeito, né, dessa substância poder acender essa lâmpada, aí ele começou a fazer suas teorias. E dessa teoria veio a teoria da dissociação iônica, que revolucionou o mundo científico da época. Por seus trabalhos, recebeu, em 1803, o Prêmio Nobel de Química. Faleceu em 1927, em Estocolmo. Então, esse foi Arrhenius, né, o famoso cientista que deu essa teoria e descobriu, a partir de um experimento, que a gente pode fazer até em casa mesmo. E ele descobriu isso e ganhou vários prêmios a partir dessas teorias, né? E o que é essa dissociação eletrônica de Arrhenius? Aqui em cima, ó, a gente tem uma famosa fórmula química, que é assim que os químicos demonstram uma reação. Na matemática, a gente prova alguma coisa utilizando uma fórmula e a gente joga números nela e a gente tem um resultado. Na química, a gente não utiliza números assim. Em tese, tem alguns números, mas a gente usa os símbolos dos elementos e das moléculas. Aqui, desse lado esquerdo, a gente sempre chama que são os reagentes. Os reagentes são o nosso material inicial, né? A gente, quando quer misturar o copo, uma água e sal, quais são os reagentes? A água e o sal. Antes da gente misturar. Ali, a água e o sal, eles são os reagentes. Eles não se misturaram. Não aconteceu a reação de mistura. E aqui é o que está significando. Depois, quando esse sal é colocado na água, a gente tem a famosa dissociação. E aqui, de uma forma diferente, mais visível de se entender, aqui tem a molécula de água. Vamos supor que aqui é um copo vazio e eu coloquei uma colher de sopa de sal. E aqui só ficou NaCl, que é o cloreto de sódio, sal, NaCl, 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 NaCl. Só que depois, ó, eu pego aqui, ó, H2O, a água, e coloco dentro desse recipiente. Aí depois, ó, não tem mais NaCl. Depois na água vai ter Na+, que vem da falta de elétrons na sua camada de valência, e o Cl-, que vem ter mais elétrons do que ele tem normalmente na sua camada de elétrons. Como os elétrons têm carga parcial negativa,
e os prótons têm carga parcial positiva, o Na tem mais prótons do que o Cl. Então, ele fica com carga parcial positiva. O Na+. E o Cl, por ter uma carga parcial negativa, ele fica com a carga negativa, porque ele tem mais elétrons. E quando você está fazendo essa mistura de água aqui, ó, eu simplesmente, a coisa que eu peguei aqui, ó, nos reagentes foi colocar uma colher de sal, aqui, que está representada por esses NaCl, depois eu pegar um outro copo com água e botar dentro desse recipiente que só tinha sal. No final, nos produtos, a gente vai ter isso aqui, a água, o Na+, e o Cl. E isso é um produto de uma dissociação. Antes, o Na e o Cl, eles estavam separados. Eles estavam juntos. O Na e o Cl estavam juntos. Em uma só forma, uma só molécula. Depois que você coloca a água, acontece uma dissociação. Eles se separaram. Então, uma dissociação é uma separação de moléculas que acontece de uma forma espontânea. Eu só apenas coloquei água e eles dissociaram sem precisar eu ter outro agente externo na minha reação. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui que está presente? O bom de você estar presente é que você pode tirar a dúvida ao vivo, né? Depois aí quem vai assistir a gravação vai ficar, eu não estou entendendo nada. Só que aí depois a gente vai ter como explicar melhor, né? De outra forma que você pode entender, que não seja ao vivo, né? Mas eu vou seguindo. Qualquer coisa aí vocês me parem e me perguntem. Aí a gente vai entender agora uma diferença entre dissociação iônica vezes ou versus a ionização. Aqui em cima, a gente faz um exemplo de uma fórmula química, como a química costuma mostrar como uma reação acontece, né, como escrita. A gente está vendo aqui um clássico que eu estava explicando a vocês anteriormente, que é o clássico, o caso do NaCl misturado com água. No fim, dá o quê? A dissociação iônica, essa separação espontânea. Mas se eu pegar outra substância aqui, que dessa fórmula aqui molecular é o HCl, e quando a gente colocar água, o que, é que vai acontecer, né? Vai acontecer que eles vão se separar de forma espontânea. Aí, aqui embaixo eu coloquei, né? Aqui, o HCl, o famoso ácido clorídrico, ele pode ser representado assim, sem suas ligações. E esse tracinho aqui quer dizer que esse H, essa molécula de hidrogênio, o H significa hidrogênio, ele está ligado ó, ao tracinho simbolizando a ligação, misturado com o cloro, o Cl. Então, aqui também, ó, isso aqui é a mesma coisa, só que simbolizado de uma forma diferente, que a gente chama de demonstração de Arrhenius, né? O H, aqui, ele tem um elétron na sua tomada de valência e ele está compartilhando esse elétron com o Cl. É isso que faz uma ligação acontecer. É a questão de você precisar chegar a um número X, nesse caso é o 8 elétrons na sua camada de valência, para você ficar estável e poder fazer uma ligação. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei a água, está acontecendo água aqui, misturada em água também. E quando se junta, essa ligação ela é quebrada. E aqui, ó, tem um polo que eu estava, se vocês lembram que estavam na aula passada, esse símbolozinho aqui, ele mostra que é uma carga parcial positiva e aqui é uma carga parcial negativa. Então, quando essa ligação é quebrada, assim, que estava simbolizando a ligação entre esses dois átomos, quando ela é quebrada, ela é dividida em o quê? Em uma carga parcial positiva, ó, aqui está demonstrando, o H+, porque o H+, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons na sua composição, e mais o Cl-, que vai ficar com mais elétrons na sua composição. Então, ele vai ficar negativo, porque o elétron tem carga parcial negativa. Aí eu coloquei aqui, ó, o cloro pode ser bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Fica com o par de elétrons que estava sendo compartilhado. Então, nesse caso, o cloro ele vai ficar com o elétron não só por uma dissociação, mas por uma quebra. Mas por ele ter
Mas a afinidade eletrônica é o quê? Essa vontade de ter elétrons para ficar estável. E depois de estável, ele fica na sua forma existente na natureza. Porque quando eu falo de estabilidade, os átomos, quando você pega uma tabela periódica, está lá a tabela periódica organizada, aquele monte de elementos em forma quadriculada. Aí você pergunta, eu vou encontrar um elemento desse aqui, do jeito que está na tabela periódica? Não, você não encontra elementos daquela forma que está ali na tabela periódica na vida existente. Você só encontra esses elementos quando eles estão fazendo ligações, quando eles estão de uma forma estável. E os únicos que existem são, se vocês pegarem uma tabela periódica, são os elementos que normalmente eles são roxos, que são chamados de gases nobres. E é justamente esse nome de nobreza, né, de gases nobres, vem justamente dessa capacidade de existir na natureza de forma que ele é e está escrito lá na tabela periódica. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Aí, depois, né, desses experimentos, dessas conclusões, o cientista Arrhenius ele chegou na sua teoria para chamar de teoria de Arrhenius. Aí ele disse: ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam. Ó, diferente da dissociação e da ionização. Os ácidos eles se ionizam. Eles se ionizam. Quando eles são misturados à água, a sua ligação ela é quebrada, não é só apenas separada espontaneamente. Os ácidos são compostos que, em solução aquosa, se ionizam, produzindo como íon positivos apenas o cátion hidrogênio H+. Já as bases são compostas que, por dissociação as ligações elas se separam sozinhas, espontânea, com espontaneidade, sem ação de nenhuma coisa externa, sem quebrar a ligação, apenas eles se separam. Essas são as bases. Acontece uma dissociação, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, o famoso H+, OH-, desculpa, também chamado de hidroxila ou hidróxido. Aí vem um questionamento. Arrhenius, ele, na sua teoria, diz que o ácido, quando ele é ionizado na água, ele produz uma coisa chamada cátion hidrogênio H+. Só que não é o que acontece. Não é o H+ que é formado. Os ácidos são compostos em solução se ionizam, produzindo com íon positivo apenas o hidrogênio. Mas não é o H+. O que é formado é uma coisa chamada hidrônio. Essa moléculazinha aqui, que é o H3O+. Lembra que eu falei que os átomos, eles sempre procuram estar estável, fazendo ligação com algum composto. Então, com o hidrogênio nesse caso, é diferente. Não é diferente. Ele vai querer se juntar com alguma molécula para continuar estável do jeito que ele estava antes de acontecer a reação. E o que acontece? Aqui eu estou usando um exemplo diferente, não mais o HCl, mas HBr, que é o ácido bromídrico, é outra espécie de ácido diferente, que em água ele se dissocia dissocia não, se ioniza, a ligação é quebrada na ionização, ele se ioniza e forma o H+, e o Br-. Quando esse H+ é formado, automaticamente, não demora nem um segundo, é uma coisa assim espontânea, chegou, pegou, produziu, já acontece essa ligação aqui, ó, do hidrogênio com outra molécula de água. Aqui é uma molécula de água, o O e duas ligações de hidrogênio na sua forma angular. E forma o quê? Esse hidrônio, que é o H3O+, mais o Br. Na verdade, o produto dessa reação aqui, do HBr misturado em água, é o H3O+, mais o Br. Assim que a molécula é ionizada, uma molécula de água logo pega para si o íon H+. Isso acontece porque ele é logo atraído por pares de elétrons livres do oxigênio da molécula de água. Bom, foi o que eu falei para vocês, né?
Logo que acontece essa ionização, a molécula de água pega esse hidrogênio. E aqui, ó, vou mostrar alguns exemplos de reações do que vocês como eles desempenham aqui. Na reação, isso aqui é uma reação química, onde a gente tem os produtos, os reagentes desse lado esquerdo e os produtos desse lado direito. E o que está acontecendo aqui são exemplos de coisas que acontecem segundo a Arrhenius quando a gente mistura um ácido e misturar ácido e água. Um exemplo de um ácido, o HCl, o ácido clorídrico, misturado em água, dá o H3O+, mais o Cl. O HNO3, que é o ácido nítrico, ele tem, misturado em água, ele produz o H3O+, o hidrônio, mais o NO3 menos. Sempre vai acontecer assim. Sempre no reagente, no caso dos ácidos, vai ter uma substância que vai constar neutra, e quando é misturado em água, vai ter um produto que vai estar positivo e um produto que vai estar negativo. E aqui vai o ácido sulfúrico, aqui, ó, o famoso ácido sulfúrico, quando ele é misturado em água aqui. Aí já vem os coeficientes estequiométricos aqui, vocês vão entender posteriormente o que acontece aqui, por causa desses números. E vem e junta, ó, e sempre faz uma dos produtos, positivo e negativo. Sempre vai ser assim. O ácido, segundo a Arrhenius, quando misturado em água, vai ter um produto positivo, nesse caso sempre vai ser o hidrônio, se vocês prestarem atenção, ó, sempre vai ter o mesmo, vai ser formado sempre o mesmo produto, sempre o hidrônio, 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 hidrônio. Todas as reações, não importa. Isso é uma característica dos ácidos. E esses ácidos, eles podem ser classificados de algumas maneiras. A primeira classificação deles a gente vê de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Se ele for um monoácido, a gente classifica o monoácido apenas com um hidrogênio produzido. O HCl, o HNO e outros. Por quê? Só tem apenas um hidrogênio nessa molécula aqui. Quando não tem nenhum número nesse cantinho aqui, nesse subscrito, a gente supõe que tem só apenas um. Então, se é um, não precisa colocar. Os diácidos, eles têm 2H+ produzidos. Aqui, ó, o exemplo aqui. H2, o SO4. H2SO4. Esse aqui, no caso, já tem dois. Ó. O 2 aqui significa que tem duas moléculas desse H aqui. E esse 4 aqui significa que tem 4 moléculas desse oxigênio. Então, o ácido sulfúrico, ele é diácido, porque ele produz 2 hidrogênios, H+. O triácido, ele produz 3, produzindo 3H+ produzidos. O H3PO4, ele tem 3. Ó. O H tem 3, se ele tem 3, triácido. O macete é você olhar aqui a quantidade de ácido de hidrogênios que tem na molécula. Se tem 3, triácido. Se tem 2, diácido. Se tem 1, monoácido. E tem os tetraácidos, que são 4 hidrogênios H+ produzidos. Viu aqui, ó? 4 hidrogênio, tetrácido. E vem de tetra. Os ácidos com mais de 2 hidrogênios ionizáveis são denominados de poliácidos. Mais uma classificação, né, desses ácidos, de acordo com a presença ou não do oxigênio. A gente chama de hidrácidos os compostos que não contêm oxigênio. O HCl, HBr, eles não têm oxigênio, não tem aquele O. E já os oxiácidos contêm oxigênio, que é o caso desse aqui, ó, o HNO3, H2PO4, todos esses têm oxigênio, então a gente denomina eles de oxiácidos. E também tem mais uma, que é classificação dos ácidos de acordo com o grau de ionização, que a gente aqui substitui por esse alfa minúsculo. E o grau de ionização, ó, o grau de ionização você calcula pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, é uma conta bem simples, é só você pegar o valor do número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas dissolvidas. E o que é que você vai saber com isso, né? Você vai saber se ele é um ácido forte, se ele é um ácido semi-forte ou um ácido fraco. E o que é bom você saber isso? Isso aqui é importante a gente saber, porque a gente sempre tem
o conhecimento desde novo de que é ácido, ele derrete as coisas. Quem nunca escutou isso, né? A gente está vendo aqui que o ácido não é as coisas que fazem derreter, que fazem você bota um ácido numa coisa e aquele ácido vai corroer. Quando você pensa em ácido, você pensa logo em corrosão. E esse Arrhenius, ele vem para dizer justamente isso, que não é isso. Os ácidos não são só coisas que corroem, porque a gente vive colocando ácido na boca, né? Como eu falei, a laranja, ele tem o ácido ascórbico. É um ácido que é vitamina C. Ele é muito importante para o corpo da gente. Sem vitamina C, a gente fica fraco. Quem nunca está com gripe e tomou aquele famoso vitamina C que dissolve na água, né? Que tem gosto de refrigerante sem gás. Eu acho que aqueles que têm gosto de refrigerante sem gás, né? Aí, quem nunca? Mas aquilo dali é só um comprimido que tem só o ácido ascórbico, né? Separado, que a gente costuma chamar que é o princípio ativo, mas o ácido ascórbico pode ser encontrado na laranja. Mas, para a gente ter essa definição de ácido forte, fraco ou semiforte, é também para a gente conhecer quais os ácidos que a gente vai ter mais corrosão do que o outro, né? A gente bota na boca esse ácido ascórbico, ele é um ácido fraco, ele não tem esse nível de corrosão. Mas já ácidos fortes, se você coloca, ele corrói até metal. Então, imagina a pele, né? Você colocar no corpo, ele sai, só para quando ele chegar no canto onde já não tem mais corrosão. Aí ele para. Mas esse grau de ionização a gente pode calcular eles a partir dessa forma aqui, número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Aí, um ácido forte é quando esse alfa é maior do que 50%. Um exemplo, um exemplo de um ácido forte é o HCl, o ácido clorídrico. E o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Eles são ácidos que são muito fortes. Já ácidos moderados e semifortes é quando o alfa ele é maior do que 5% e menor do que 50%. Então, ele está naquela faixa entre os 5% e os 50%. Se for 6, é um ácido moderado, é um semiforte ou moderado. Se for 4, já não é mais, é um ácido fraco. E se for 49, é considerado um ácido moderado. E os ácidos fracos são menores do que 5. Por 4 é fraco. E aí, por diante, né? Como esses aqui. Aí, eu trouxe aqui alguns exemplos desses ácidos, né? E o que esses ácidos eles são importantes na vida da gente. Quando a gente encontra, porque eu venho falando aqui de ácidos que vocês talvez nunca ouviram falar, né? Como o ácido clorídrico. O ácido clorídrico a gente não, o HCl a gente não vê assim normalmente, mas ele está sempre presente com a gente. Porque o ácido clorídrico é o famoso ácido que tem suco gástrico na nossa digestão, né? No nosso estômago, a gente só consegue dissolver algumas substâncias, alguns alimentos que a gente ingere, porque lá no nosso estômago tem esse ácido que serve, que chama de ácido clorídrico. Então, para ter essa dissolver mesmo a comida, para a gente não ficar com o bucho sempre cheio, a gente tem esse ácido na composição. E quando a gente fica com aquele famoso azia, quando o ácido ele está acima do seu pH. Ele vai um ácido ali ficando muito forte, né? E um pH muito alto. E você vai começando a passar mal, ficando com azia, ficar com sensação de mal-estar quando você come comidas que são muito fortes, com muita gordura, muito óleo. Também temos o ácido fluorídrico, o famoso HF. Ele é utilizado para escrever em vidro de carro, por exemplo. Né? Não sei se vocês já viram nos vidros de carro, tem umas letrinhas bem pequenininhas, e essas letras elas são escritas com esse tipo de ácido, o ácido fluorídrico. E também a gente tem o ácido sulfúrico, né? Na produção de compostos orgânicos, no plástico, na celulose, em tinta, a gente usa o ácido sulfúrico para fazer muita coisa, principalmente para fazer sabão. Sabão, uma mistura de sabão e óleo, de cozinha mesmo, a gente consegue fazer.
através do processo de sabonificação, a gente consegue fazer sabão. E muitas pessoas que têm, assim, famílias moram no sítio, eles fazem essa prática já há muito tempo, sem saber cientificamente o que está acontecendo ali. Mas eles já fazem, que não é difícil de encontrar pessoas que os avós, eles faziam o seu próprio sabão, até mesmo, ou para vender, ou até mesmo para o próprio consumo, né? E são práticas que as pessoas fazem que não têm um conhecimento científico. Bom, a gente estava falando dos ácidos, agora a gente vai entrar na parte das bases, né? Com os ácidos, ele liberam um produto que todos os ácidos, que todas as, as bases vão liberar também. Que nesse caso das bases não é mais um composto positivo, mas sim um composto negativo. Aqui, esse composto aqui, o NaOH, ele quando ele está misturado em água, H2O é água, ele vai se dissociar, ele não vai ter uma quebra na sua direção, vai ter uma separação espontânea. Quando tem essa separação, vai ter um Na+, que esse aqui é o sódio, e um OH-. Esse composto assim que a gente chama de hidroxila ou hidróxila. Tá? E aqui também, ó, esse aqui tem o alumínio, o Al, é o alumínio, que está junto ao OH, e quando ele misturado em água, dá o alumínio 3+, que vai ficar com 3 elétrons, e 3 OH-. E todos aqui ó, vão ter a mesma substância, sempre o H-, OH-, OH- em sua produção. Essa é a característica das bases, né? Por isso que a gente chama de base. Aí essas bases elas também podem ser classificadas de algumas maneiras. De acordo com como os ácidos, lá tem o H+, e nas bases é o OH-, a gente pode classificar ele pelo número de hidroxilas que esse composto, quando colocado em água, ele é dissociado. São monobases, ó, mono, quando só tem apenas um OH+ para ser liberado. E qual macete? Assim como os ácidos, você viu o número de hidrogênios que tinha, você aqui não vai ver só mais o número de hidrogênios, você vai ver o número dessa molécula aqui, o O e o H, a hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio juntos. As dibases têm duas hidroxilas, as tribases têm três hidroxilas e as tetrabases têm quatro hidroxilas. Então a gente pode classificar elas dessa forma. De acordo com o grau de ionização, né? Assim, nos ácidos, aqui também é a mesma fórmula. Deixa eu voltar lá. Aqui é essa mesma fórmula, o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Só que no caso não é moléculas ionizadas, vão ser moléculas dissociadas nas bases. Aqui, pronto. Bases fortes, eles são maiores do que 5%. Isso tem bases fracas, que eles são menores do que 5%. Bases fortes são maiores que 5% e bases fracas menores que 5%. Simples não tem meio termo, ou é forte ou é fraco. E também tem a classificação de acordo com a solubilidade em água. O que é solubilidade em água? É o quanto que aquela substância ela pode se dissolver em água. Algumas substâncias têm uma solubilidade maior do que outras. Se você pegar um copo de água e você colocar sal, você vai ver que você pode misturar muito sal ali para aquela água ali, ela fique sem você ver o sal. Mas se você colocar, vamos supor, meio quilo de sal em um copo de água, você vai ver que ali o sal vai sobressair na água, né? Mas você pode colocar umas 2 colheres e nada acontece. Você vai ver que a água vai dissolver aquele sal. Mas já tem algumas substâncias que não têm essa mesma característica da água. Quando você pega um copo de água, você pode botar uma pitadinha que ele não dissolve. Não, ou dissolve nada, ou quase nada. Então, são características de algumas substâncias. Nem todo sal, ele dissolve na água. Então, aqui são só... Mas a gente vai ver, agora a gente está estudando as bases, né? E eu dei um exemplo
de sal, mas a gente pode aplicar nas bases também. Posteriormente a gente vai estudar sobre os sais. Mas aqui nas bases também acontece a mesma coisa. Ele é pouco, ou ela é solúvel em água, você não precisa colocar muito para aquela substância dissolver na água, ou ela é pouco solúvel, mesmo você colocando muito, ela não vai dissolver. Mesmo você colocando pouco, ela não vai dissolver de jeito nenhum, ou praticamente insolúvel, e aí você quase que não mistura. Então você pode classificar as bases assim, ou solúvel na água, ou não, ou praticamente insolúvel. E aqui, né, eu trouxe como nos ácidos, eu trouxe um exemplo de onde a gente pode encontrar essas bases, né? A gente pode encontrar essas bases aonde? O cimento, que a gente normalmente constrói na nossa casa, ela é uma base. Então, eu acho que a gente agora, nesse exato momento, pelo menos eu, estou sendo rodeado por bases, que é, no caso, os cimentos que estão fechando as paredes da minha casa. E também tem outra substância que é básica, é a famosa soda cáustica. Aí já vem uma coisa interessante, né? Que não é só, para quem não sabe o que é a soda cáustica, a gente utiliza a soda cáustica para desentupir pia. E ela é extremamente corrosiva. Se você pegar a soda cáustica, colocar na água e botar a mão ali, você, infelizmente, não vai ter mais ela. Assim, ou vai ficar praticamente quase sem ela. E a soda cáustica é um dos exemplos que a gente não é tão comum como os ácidos na nossa vida, as bases. Principalmente porque as bases a gente não consome. Quer dizer, o leite é uma base. Ele tem mais caráter básico do que ácido. Então, e se você perceber, o ácido e base basicamente é quase o contrário um do outro. Ou ele vai ser básico, ou ele vai ser ácido, ou ele vai ser neutro. Nenhum dos dois. Que muitas coisas têm que ser neutras, né? Algumas coisas têm que ser ácidas, como eu falei, ou no nosso corpo. Algumas coisas têm que ser ácidas, como no nosso estômago tem o ácido clorídrico, mas algumas coisas têm que ser básicas, como a região do nosso olho, as nossas lágrimas, elas não podem ser ácidas, elas têm que ser básicas. Não, elas têm que ser neutras. Então, qualquer coisa que a gente colocar no nosso olho tem que ser neutro, não pode ser nem básico nem ácido. Então, substâncias têm suas características ácido e base e pode ser neutro também. Mas cada um tem sua função, né? Como, não tem como o ácido clorídrico fosse básico, não ia ter a mesma função que ele tem no estômago. Outra coisa também é que não existe só uma teoria de ácido e base. A gente estudou aqui, tudo que eu falei foi um cara chamado Arrhenius que descobriu e repassou nos seus estudos para a gente, né? Mas também há outras teorias de ácido e base, que é o de um cara chamado Lewis, que ele fala que ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Você vai perceber que as teorias falam praticamente a mesma coisa, só que eles tentam explicar de uma forma que uma complementa a outra. A de Arrhenius ela vai até certo ponto, porque a de Arrhenius só explica os ácidos e as bases quando elas estão em água. Se for outro solvente, outros solventes que não for água, tipo, se você colocar dentro de álcool, de algum álcool, então já não é a mesma característica. Mas aí vem um cara chamado Lewis e fez outra teoria que abrange mais, né? Diz que o ácido eles recebem um par de elétrons, a característica de um ácido não é mais dissolvido em água, mas sim de receber um par de elétrons. Toda substância que recebe um par de elétrons é considerado um ácido. E toda substância que doa um par de elétrons é considerado uma base. Já aí vem outros caras, um cara chamado Bronsted e outro cara chamado Lowry, e diz: ácido é toda espécie química doadora de prótons, o H+. Tá vendo? Ó? Quando vem aí já aparece o H+, já participa com a minha rede, só que com outra teoria. E base é toda espécie química que recebe receptora de prótons H+, tá vendo? Uma coisa complementa a outra. Aí vem essa a famosa teoria de Bronsted-Lowry. Já é outra teoria de ácido. Mas a gente,
para se contentar no ensino médio, também por causa do tempo, a gente só estuda mais a linha renda. E também o que é mais cobrado no Enem, né? Eu não perguntei, eu perguntei nas outras turmas se alguém de vocês vai fazer o Enem essa semana, que é agora domingo. Costumo me perguntar, mas eu acho que eu não perguntei nessa turma. Não sei se tem alguém aí escutando que pode me responder. Aí de Monique, Givanilson e Alice. Se alguém vai fazer o Enem, Eu vou fazer não. ganhar, né? Mas você, eu tive as mesmas respostas no segundo ano. Imaginei que no primeiro ano também seria mais difícil. Mas você pensa em fazer alguma vez, algum dia um ensino superior, alguma faculdade, alguma coisa? Até agora não. Só daqui lá pro terceiro ano é que eu começo a pensar nisso. É uma boa. Mas eu entendo. E, mas é bom que você vai se descobrindo durante esse tempo. Mas enfim, essas são as teorias de ácido e base. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês se perguntem agora. Vou botar lá no YouTube, vocês podem rever a aula. É importante, principalmente quando você não deixe, ó, eu sei que você está em dúvida sobre se vai fazer ou não ensino superior, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não deixe, não perca tempo. Comece a planejar. Quanto mais antes você começa a planejar, mais fácil vai ser quando você chegar lá no terceiro ano. E lembre que tempo é uma coisa que você não vai recuperar. Então, essa é a minha dica, né? Não precisa entrar em desespero ainda, porque ainda está no primeiro ano, mas quando você vai pensando e vai planejando já, seria bem mais fácil. Mas eu também não estou dizendo que a única opção que você tem na vida é fazer uma faculdade. Mas vamos lá. Sim, uma reação de neutralização acontece uma coisa linda quando a gente mistura um ácido forte com uma base forte. Acontece que quando a gente mistura um ácido forte tipo HCl e uma base forte o NaOH, aqui nos reagentes, a gente tem uns produtos que é o NaCl, que é uma base como o sal do cozinho, e a gente tem a formação de água. Então é uma coisa linda, quando você mistura um ácido e uma base forte, os dois sendo fortes, no final a gente tem um sal e tem água. E aí tem outra coisa chamada que é o pH. Quem nunca escutou uma coisa chamada pH, né? Uma palavrinha chamada pH. E o que esse pH é? Ele é uma escala que vai dizer o nível que esse ácido é. Ou ele tem um caráter ácido, ou ele tem um caráter básico. E como assim? Você vai caracterizar. A gente usa um logaritmo, mas isso não vai importar para a gente. Quer dizer, agora não faz muito sentido eu demonstrar para vocês como é calculado um ácido, porque a gente usa uma coisa chamada logaritmo, não é tão fácil logaritmo, para a gente do nada chegar e jogar assim. O pH ele vai simbolizar o nível de acidez. E você pode descobrir esse ácido de várias esse nível de pH de várias formas. Um deles é utilizando uma coisa chamada indicadores de pH. Você, para você saber, você entra num laboratório. Vou dar um exemplo para vocês. Você entra num laboratório. Aí você vê um monte de substância lá. Aí eu vou chegar em você e digo, Givanilson, qual dessa substância aqui é ácida? Aí, Givanilson não vai lá na bancada pegar a substância e botar o dedo, né? Eita, se corroer meu dedo, ela é ácida. Se não, não é ácido, é neutro, pode ser uma base fraca, um ácido fraco. Ou beber, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Eu acho que se você consciência, não iria fazer isso, né? Mas o que é que a gente faz? A gente usa indicadores que, quando você coloca, eles apresentam uma característica de uma cor diferente. Quando você bota esse indicador, ele não vai alterar o pH daquela substância, mas ela vai mudar de cor. Por quê? Isso indica essa mudança. E essa escala está demonstrando isso. Está vendo que as escalas estão coloridas? Se a substância, quando eu colocar um indicador, se a substância tiver um pH entre 1 e 2, ela vai ficar vermelha. Se ela apresentar um pH entre 2 e 3, já não é mais um vermelho, é um laranja.
E quando vai chegando aqui perto do 7, que é uma solução neutra, que nem básica, nem ácida, ela vai ficando de uma cor normal, a cor normal dela, característica. Mas se for entre 6 e 7, já é amarelo. Se for aqui, ó, entre 14 e 13, é uma substância muito básica. Então, quanto mais perto do 14, são substâncias básicas. Vai se aproximando, chegou em 7, é neutra. Vai sendo menos que 7, ela é ácida. E eu vou mostrar isso aqui, essa característica, eu peço aí para as pessoas que ainda estão na sala prestarem um pouco atenção agora na tela, que eu vou mostrar um vídeo aqui que eu gravei com meu irmão, um experimento que a gente fez em casa. A gente fez em casa, fiz na minha casa, e vou apresentar de forma diferente para vocês escutarem. Aqui, animando. Eu vou voltar a apresentar de novo. Bom, com o experimento que eu fiz em casa, a gente, como esse indicador de pH que eu acabei de falar, eu utilizei o estralho de repolho roxo. Eu peguei um repolho roxo, para quem sabe o repolho é aquela verdura mesmo. Eu peguei o repolho roxo, cozinhei ele, aí você cozinha com água. A água fica com retai aquele roxo que tem na casca do repolho. E eu peguei aquela água e usei como indicador de pH. Aí eu peguei o meu irmão e fiz o experimento, né? Deixa eu desligar esse volume aqui. Aí eu peguei algumas substâncias, como limão, o suco do limão, água sanitária, coloquei em copos diferentes. E depois ele foi adicionando, dentro desses copos diferentes, ele foi adicionando o extrato de repolho roxo. E tem que apresentar aqui. Pronto. Aí, acho que vocês estão me escutando ainda. Aí o que foi que eu fiz, né? Botei os copinhos lá com um monte de substância diferente, com suco, com suco do limão, com água com sabão, água sanitária e outros. E ele ficava adicionando o extrato de repolho. A xícara que ele vai estar pegando é o extrato de repolho. E os outros copos que estão na mesa são outras substâncias, como água sanitária, o sabão em pó misturado em água, o suco de limão, vinagre, e vocês vão ver o que acontece. Um pouquinho nesse copo, um pouquinho nesse copo, um pouquinho nesse copo, um pouquinho. Vá. Esse aqui, ó. Pega aqui a xícara, botando devagar. Não, assim não. Deixa eu botar mais perto para tu. Bota. Tá bom, agora no outro. Aqui. Aqui agora. Bote. Aqui agora. Aí agora. Peraí, que acabou. Mais. Acabou. Vai. Bota no limão agora. Bom, esse é um experimento que a gente pode fazer. Esse é um experimento que a gente pode fazer utilizando o repolho para ter essa indicação de pH. E se vocês perceberem, quando você coloca o repolho, a substância ali ela muda de cor. E ela vai mudar de cor justamente por causa
escala de pH aqui. Quando ele colocou lá o extrato de repolho numa substância que ficou meio Lá na rosa, Conga tem. tá o microfone ligado, né? Sim. Quando ele colocou o extrato de repolho em uma substância lá que era um pouco ácida, que tem um caráter ácido, ela ficou vermelha, justamente por apresentar esse caráter ácido. E é isso que os indicadores de pH fazem. Eles indicam se a substância ela é ácida ou não, ou é básica, ou é neutra, a partir da sua cor. Então, é isso que os indicadores fazem, é isso que eu fiz usando o repolho. Bom, aqui a gente está chegando no final da nossa aula. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Gostaria que vocês fizessem a atividade e me entregassem até na segunda-feira. Vou repassar, vou reforçar novamente lá no grupo. Vou colocar a aula no YouTube para quem quiser assistir de novo, quem está aqui, ou para quem não pôde estar presente na aula, assistir depois. Muito obrigado, Givanilson e Monique, por ter ficado até o final. Muito obrigado. Boa sexta-feira, bom final de sexta-feira, bom final de semana e até a próxima semana, viu, gente? Muito obrigado. Ah, falou. Valeu. Estão liberados.